Vamos rapidinho olhar para essa história. Jesus está em Jerusalém durante este fato. Ele vai passando e há um homem cego de nascença. É alguém que nasceu daquele jeito. Mudar alguém cuja qual o que foi implantado nele é algo de muito tempo, é extremamente difícil. Mudar alguém em algo que já nasceu com ele, é daquele jeito. Tem pessoas que acreditam até que em algumas áreas essa mudança é impossível. Tem pessoas, por exemplo, que defendem que caráter não se muda. Não há nenhuma possibilidade de mudar o caráter. Nós estamos diante de uma situação que o que está no indivíduo nasceu com ele. Não foi um acidente, não foi um problema, não foi provocado por ele, por outras pessoas, não. Aquilo nasceu com ele. Você vê que o último versículo que eu li, o próprio indivíduo diz, não há registro até hoje de nenhum indivíduo que tenha nascido cego conseguiu tornar a ver. Então, essa é a situação. Estão diante de algo muito difícil de mudar. Basicamente impossível de ver uma transformação acontecer nessa pessoa. Por quê? Porque ele é desse jeito. Por quê? Porque sempre foi assim. Por quê? Porque os pais deles foram assim. Porque ele foi criado nesse ambiente. Porque ele já passou por outras igrejas e foi desse jeito. Por quê? Porque isso o acompanha há muito tempo. Então é muito difícil mudar, certo? Conseguir que alguém grosso, mal educado, se torne alguém fino e educado é algo impossível. Por quê? Porque ele é assim. Ele é tempestivo. É assim. Ele é mulherengo. Por quê? Porque o pai era, o avô era. Nós estamos diante de uma situação extremamente desafiadora. Só que Jesus vem passando. E quando Jesus vem passando, os discípulos sabiam quem era o homem, conhecia a história dele. Eles estão sendo treinados por Jesus. Perguntas é o que eles mais faziam. Perguntar a Jesus, procurar saber como funciona, como era. Por quê? Porque eles estão sendo discipulados. Então os discípulos abordam Jesus segundo o modelo que eles tinham na mente. Então o verso seguinte diz, Jesus, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Qual é o motivo dessa cegueira? Por que é que esse indivíduo nasceu nessa condição? Por quê? Nós queremos respostas. Nós queremos entender isso. Por que que uma criança nasce com câncer? Por que que uma pessoa nasce com uma deficiência? Por quê? É isso que eles estão perguntando. A dúvida não é só deles. Muitos de nós, em algum momento da nossa vida, já fizemos essa pergunta. Jesus então olha e responde a eles. Nem ele pecou, nem seus pais. Isso só aconteceu para que fosse manifestado nele a glória de Deus. Pastor, o senhor está querendo dizer que todo problema terá a manifestação da glória de Deus? Sim. O problema é que nem sempre a manifestação da glória de Deus segue o nosso padrão, segue a nossa visão. Nem sempre nós temos a clareza de conseguir enxergar qual é o propósito de algo ter acontecido daquele jeito. Nossa visão pequena, medíocre da vida, certo? De 80, 90, talvez, né?
alguém, numa escala muito pequena, chegue aos 100. Nós somos muito pequenos para entender a grandeza de Deus. Então, todas as vezes que uma pessoa sofre, nós temos muita dificuldade de lidar com isso. Mas eu aprendi uma coisa: Deus está no controle de tudo e nunca perdeu o controle de nada. Então, por mais que eu não entenda porque algo está acontecendo, a glória de Deus vai se manifestar através daquilo, porque Ele é Deus, o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, eu não entendo qual é a mensagem que aquela criança, que aquele problema, que aquela doença, que aquela dificuldade. E Jesus responde: isso aconteceu para que se manifeste nele, e sempre, de alguma forma cuja qual eu não consigo entender, talvez eu nunca terei resposta, certo? Para isso, para essas perguntas, mas é o que Jesus está expondo. Mas quando Jesus diz isso, ele para dar atenção a este homem. Ele então cospe no chão, faz uma lama e passa no olho do cego. Jesus esfrega aquele lodo nos olhos do cego e diz para ele: lava-te no tanque de Siloé. Sai daqui e vai se lavar. Se isso aconteceu em Jerusalém, não dá para precisar o local, porque o texto não diz, mas é em Jerusalém. Certo? Se nós tivéssemos no templo em Jerusalém, ou perto dele, o tanque de Siloé é uma descida que talvez, por mais longe que fosse, seria mais ou menos como daqui no cemitério, que o cego teria que andar. Para ele, provavelmente, não seria nada difícil, pois ele nasceu assim. Então, automaticamente, seus outros sentidos se desenvolveram para que ele tivesse habilidade. Era um terreno que, para ele, era conhecido, não era tão dificultoso. Porém, quando este homem cego de nascença se lava, ele volta a enxergar lá no tanque de Siloé. Lá. O milagre aconteceu aqui, certo? Ou a história acontece aqui. Jesus não foi com ele. Jesus disse: vai você e lava-te. E também não disse para ele que ele ficaria curado. Apenas mandou que ele se lavasse. Ele vai e lava-se e fica curado. Então ele volta. Provavelmente com o intuito de agradecer Jesus, eu não sei. Mas quando ele volta, Jesus não está mais. Mas as pessoas que o viam continuam por ali. A vida continua, a vida prossegue. Se você viveu o milagre ou não, a vida tem que continuar. Se você está hoje sepultando alguém, ou celebrando porque alguém saiu do ventre, isso pode mudar a sua vida por inteiro. Mas os ônibus continuam passando, os carros continuam na pista, porque você e eu não somos o centro das atenções. A história continua, as pessoas continuam lá. Mas quando ele volta, as pessoas se deparam com uma confusão. Esse indivíduo se parece demais com um cara que era cego. E ele é a cara do cego. É só olhar para ele que a gente lembra do cara que era cego. Então há uma discussão entre o pessoal. Olha aí, cara, aqui não é igual o cego. Alguém falou: é ele. O outro falou: não é não, rapaz. O outro é cego. E aí ele disse: sou eu. Quando ele disse: sou eu, o problema está estabelecido. Por quê? Porque houve uma transformação, houve uma mudança. E pior, houve uma mudança para melhor. E todas as mudanças que acontecem para melhorar a vida das pessoas costumam irritar outras pessoas.
É assim que funciona. É melhor que você continue desse jeito. Porque se alguém começar a falar na igreja que agora você está mais próximo de Deus, que agora você está orando mais, que agora você está lendo a Bíblia, que agora você está com mais sabedoria, que agora você está com mais oportunidade, você pode ter certeza que vai aparecer um abençoado para tentar te descredenciar, ou pelo menos tentar se meter na sua bênção. Então, por favor, se você sofrer alguma mudança, piore. Porque se você melhorar, se você fazer bem feito, vai ter gente para te perseguir. Então, quando ele falou, sou eu, o cenário mudou. É você? Como é que você conseguiu mudar? Como é que foi essa mudança? Aí ele já mandou logo. Foi o Jesus. Eu nem vi, o pessoal que me falou, depois que eu me perguntei. Porque como é que ele sabe? Ele deve ter escutado barulho. Que ele não viu. Como é que ele sabe que era cuspe? É ou não é? Jesus só... Ele fez isso para curar cego, que qualquer outro. E ir embora. Eu imagino o cara escutando barulho. Tem alguém resfriado aí, hein, Jesus? Eu estou cego, mas tem alguém que está precisando de uma vitamina C. Um negócio aí, um pigarro, alguma coisa assim. Ele fez o lodo, passou, e agora o cara volta. E ele está enxergando. E aí o pessoal quer saber como. E aí ele narra do jeito dele. Certo? O Jesus foi o Jesus, eu sei quem foi que mudou. Eu sei quem me transformou. Eu sei quem me transformou. Quem me transformou não foi igreja. Quem me transformou não foi pastor. Você está entendendo? Quem me transformou não foi grupinho, não foi rede social. Quem mudou a minha vida foi Jesus. Se alguém te convencer que qualquer outra coisa mudou você está equivocado. Aí, alguém falou, era só falar, valeu, beleza. Está enxergando, é você? Legal para você? Alguém falou assim, vamos levá-lo aos fariseus, às autoridades religiosas. Pegaram ele e levaram lá. Aí falou, esse cara aqui, era cego hoje de manhã. E ele agora está enxergando e falou que quem fez ele enxergar, quem era? Quem era? Isso, se fosse Jairo, estava bom. Se fosse Caifás, estava bom. Se fosse Anás, estava bom. Estava bom até se fosse César. Mas não podia ser Jesus. Por quê? Porque Jesus não era um indivíduo de uma mudança. Jesus era um indivíduo de muitas mudanças. Era um indivíduo de muitas transformações. Você está entendendo? Então isso estava causando problemas para muita gente. Jesus estava mudando pessoas, transformando vidas. E isso começou a criar problemas. Porque os religiosos nunca fizeram nada que mudou a vida de ninguém. O que eles conseguiam era simplesmente a sinagoga sempre cheia de pessoas amedrontadas, certo? E confusas mediante a interpretação do Antigo Testamento, deixa eu colocar assim, por um pequeno grupo da elite. Mas agora Jesus vem diferente. Então eles dizem ao camarada, como é que aconteceu isso? Aí ele diz, eu estava lá, aí veio Jesus, escutei o barulho, cuspiu, passou em mim, falou, lava no tanque,
lavei no tanque e agora eu voltei. E eu estou enxergando. Sabe o que o pessoal falou? Não pode, porque hoje não é dia de mudança. Hoje é sábado. Então hoje não é dia de mudança. Ele não pode, ele não tem direito de mudar a sua vida hoje. Por que a sua vida tem que mudar nesse culto de quarta-feira? Por que o seu casamento tem que mudar justamente porque alguém sobe aqui e diz que hoje pode ser o dia da sua cura, da sua transformação, da porta saber? Por quê? Justamente hoje, um dia que eu considero um dia proibido. Hoje pode acontecer muita coisa, mas esse tipo de mudança, não. Se a tua ovelha cair num buraco, você vai lá e tira. Se o que acontecer neste dia for algo que te beneficia, faça. Mas mudança, hoje não é dia de mudanças. Ninguém está celebrando a mudança. Eles estão incomodados porque ela aconteceu. Ou você descobre o mais rápido possível o impacto que a sua mudança causa nos outros, ou você vai sofrer demais. Você vai sofrer com as perseguições, você vai sofrer com as invejas, você vai sofrer com os problemas que a mudança ela vai causar nos outros. Ela é boa para você, mas não é boa para quem não muda. Quem não muda detesta ver mudança. Quem não faz detesta ver o feito. É assim que funciona. Ele diz: esse homem só pode ter uma coisa. Ele até fez, ele até mudou você, mas ele mudou você pelo poder de Satanás. Ele é um homem pecador. O indivíduo que fora cego também conhece a cultura dos judeus. Então ele diz: espera aí, então eu não estou conseguindo entender. Porque eu sempre fui ensinado que Deus não ouve a pecadores. Como é que ele me curou? E aí eles disseram: curou pelo poder de Satanás. Ele é pecador. E aí o texto diz que o pessoal não acreditou que ele era cego. E aí falou: ó, fala o seguinte, só tem um jeito. Manda chamar o pai e a mãe dele. Vamos perguntar se esse cara é cego mesmo, ou se isso aí nesse negócio de falcatrua, de fake news. Aí a minha cabeça fica imaginando o cara que está enxergando agora, e quem é que vem? O pai e a mãe dele. Ah lá, vem o pai e a mãe dele. Papai, mamãe, nunca tinha visto. É meu pai que é lá? É minha mãe? Nossa! Bonita ela, nova, mamãe, é. O pai e a mãe já sabem que o bicho está pegando. Porque quem foi chamar provavelmente já avisou. Porque pensa num troço que dá problema, mudança. Fala assim: eu gosto de confusão. Isso aí. Por isso que você quer mudar. Porque vai dar problema, pode ter certeza, certeza, certeza. Você sempre foi um cavalo. Chega agora em casa, modelo príncipe. Você quer ver? A senhora nunca levou um prato de comida na mão desse homem. Chega em casa agora, arruma e leva. E vê a cara dele. Eu não estou com fome, não. Não tô... A mudança a mudança cria um impacto, certo? Um negócio sensacional. É desafiador, certo? Quando ele chegou, eles chegaram, os caras já foram neles. Ó, esse aí é seu filho? E uma coisa nós queremos saber: era cego?
E outra coisa, como é que ele está vendo? Aí, você leu comigo, né? Então você viu que os pais estavam com medo. Depois você lê em casa, que eu também não sou obrigado a ficar lendo toda hora, não. Eu já li bastante. Aí, os pais falaram assim, ó, que é nosso filho, E para falar a verdade, era cego. Desde que nasceu esse menino. Nunca viu nada. Eu tenho outro que vê que também não vê. Porque tem gente que não precisa nem ser cego para não ver, não. Tem gente que é uma besta, pode notar. Cuidado que você pode estar rindo de você. Porque esse negócio é um negócio sério. Tem gente que para fazer besteira não precisa ser cego. Tropeça enxergando. Olha só. Ele olhou e disse, ó, que é nosso filho que era cego, era. Como ele está vendo, nós não. Mas pergunta a ele. Ele sabe responder por ele. Pergunta a ele. Aí foram lá nele de novo. Eu imagino que ele já deve estar. Por quê? Porque o pessoal já está. Primeiro, o pessoal não estava satisfeito que era sábado. Se eles pudessem, mandava chamar Jesus, traz ele de novo. Põe ele cego. Porque tem gente que prefere o modelo antigo seu. Prefere você como era. Você está entendendo? Eu já vi muitas pessoas terem problemas para lidarem com aqueles que mudaram, porque não sabem o que fazer, porque não conseguem alcançar a mudança, então é difícil, porque inevitavelmente a pessoa que muda, ela descobre que mudar é possível, e a que não muda. Então quando você lida com alguém transformado, ele fica chato, porque ele acredita que Deus pode mudar tudo. Mudou ele. Então eles estão vivendo uma situação desafiadora. É desafiador para todo mundo. É desafiador para quem conhecia o cego, que estava, certo, discutindo. É desafiador para os pais, tá certo? É desafiador para os religiosos. É desafiador para todo mundo. Porque mudança causa problema. O bom é continuar do mesmo jeito. Porque isso significa que as coisas foram sempre assim. Mudar para quê? Para quê? Mas quando perguntam a ele de novo, aí ele já está parece meio chateado. E ele falou, eu já falei com vocês, cara. Eu já falei com vocês. Eu estava lá, o Jesus veio, cuspiu, fez um lodo nojento, passou no meu olho, mandou lavar no tanque de Siloé, eu lavei e voltei vendo. Aí eles dizem, então dá glória a Deus. Isso foi Deus. Esse homem não tem nada a ver com isso. Ele disse, olha, vocês estão me perguntando tanto a respeito de Jesus, que eu estou achando que vocês estão querendo se tornar discípulos. Aí ele já está zombando, obviamente. Ele já está satirizando a situação. E aí eles respondem, nós somos discípulos do Moisés, mas este aí, nós nem sabemos de onde. Aí foi um prato cheio. O cara disse, Isso aqui é interessante. Vocês nem sabem de onde ele vem, quem ele é, e ele mudou a minha vida para sempre. Ele me deu o que ninguém jamais teria condições. E ele termina o texto dizendo, desde que o mundo é mundo, não há nenhum registro de que alguém tenha dado vista a um cego de nascença. Olhe para mim, porque isso é muito importante. Os homens estão questionando a mudança do cego. O que aconteceu na vida dele, para aqueles homens, é perigosíssimo. Por quê? Porque se as pessoas conseguirem descobrir que é possível mudar,
o diabo vai ter muito prejuízo. Se as pessoas descobrirem que é possível vivenciar uma transformação, quem está no conforto de alegar que é assim mesmo e que nasceu desse jeito, vai ter sérios problemas. Mas, pastor, eu não consigo entender isso, porque eu mudei, mas cada um vive do seu jeito. Eu não fico aí acusando ninguém que tem que mudar. Pois é, esse é o problema. Quando você muda, você acaba utilizando algo mais poderoso do que palavras. Ações, mudanças. As pessoas vão começar a olhar para você e descobrir que parece você, mas não é você. Porque você, o você que ela conhece, não falaria desse jeito. O você que ela conhece não pararia de ir neste lugar. O você que ela conhece não seria generoso. O você que ela conhece não seria amável, educado. O você que ela conhece nunca seria crente. Tem alguma coisa de errado em você. E, para lhe dizer a verdade, eu espero que isso não dure muito tempo. Eu espero que essa mudança, ela seja temporária, ela seja passageira. Porque se essa mudança não for passageira, eu estou encrencado. Se essa mudança que você sofreu, que Cristo te deu, mudou você de verdade e você não vai voltar a ser aquela pessoa como antes, você arrumou um problema sério para mim. Você acabou me acusando, não com palavras, mas com a demonstração de que é possível mudar. Por que você acha que há uma luta tão grande para que pessoas não mudem? Por quê? Você quer ver? Quem aqui já tomou umas... Vou falar da cerveja. A cervejada. Levanta a mão aí, a turma do boteco. Se você bebeu mesmo, você sabe. Senão, se você não bebia. Isso é conversa de bibum. E disso eu conheço. É. O dia que você não quer beber, você sai de casa e diz, hoje não vou tomar nada. Estou passando bem, eu não vou tomar nada. Se não vai tomar nada, não saia de casa. Porque se você entrar no bar, primeira coisa que aparece, e aí, irmão, vamos tomar um negócio? Aí você fala o quê? Não vou tomar não. Toma aí, rapaz, só uma coisinha, só. Não, hoje não vou tomar não. Toma, rapaz. Não vou tomar, rapaz. Coloca um aí. Não vou tomar, rapaz. Bota atrás 2 copos. Você lembra disso? Porque como é que você não vai beber, infeliz? Se o outro está bebendo. A mudança é uma das coisas, gente, mais extraordinárias, que fala por si só. Então, o tempo inteiro você vai ouvir uma voz durante um culto, em qualquer ambiente. Hoje não é dia de mudança, cara. Hoje é dia de aceitar Jesus? É claro que não. É hoje o dia de viver seu milagre? Não. Por quê? Porque não é hoje. E diga-se de passagem, não é hoje porque hoje é sábado. Mas também não pode ser amanhã, porque amanhã é domingo. E também não ouse mudar na segunda-feira, porque segunda-feira também não é lugar de mudança. Todo mundo voltou a trabalhar, você está mudando? E terça-feira? Terça-feira você também não muda, porque tem o TPM. E na quarta-feira de manhã não dá para mudar, porque tem o Manhã com Deus, à noite também tem culto. E quinta-feira tem trabalho de casais, não dá para mudar. Sempre
sempre você vai ouvir alguma indicação, certo? Que pode ser por palavras, por força, por emoções, eu não sei de onde o diabo vai nos atacar, mas ele vai tentar convencer-nos todos os dias, Geraldo. Hoje não é dia de... Qual é o dia bom para mudar? Amanhã. Amanhã sim. Amanhã você muda. O problema é que quando amanhã chegar, virou hoje. Porque ninguém muda amanhã. Amanhã eu vou comprar. Quero ver. Vai lá e compra agora, amanhã. Você não muda no futuro. Você muda no presente. É assim que funciona. Então, a força empregada para que não haja mudança, ou pelo menos se você conseguiu crer que a mudança é possível, que ela seja pelo menos amanhã. Porque amanhã você começa a dieta. Tá certo? Porque amanhã você vai ler a Bíblia. Amanhã. Para que hoje? Hoje você está cansado. Amanhã você ora. Entendeu? Amanhã você fala para sua mulher, eu te amo. Hoje não. Por quê? Porque senão ela pode se encher, inflar. Certo? Hoje você vai... Não faça nada hoje. Faça tudo amanhã. Porque essa é a única forma de você nunca fazer. Mas a postura desse indivíduo, e eu encerro aqui, é que é sensacional. Ele poderia estar passivo diante dessa situação, mas ele não está. Ele faz questão que todos saibam que Jesus o transformou. Seus pais não. Seus pais dizem, olha, é nosso filho, era cego, como está enxergando, nós não sabemos. Por quê? Porque os fariseus já tinham avisado que se alguém falasse bem de Jesus, seria expulso da sinagoga. Por quê? Porque às vezes é mais fácil estar na igreja. Então não posso perder. Será que alguém pode me expulsar se eu começar a falar que as mudanças, que os milagres, que as coisas podem acontecer? Para ele sabia. Alguém fez por mim o que fariseu nenhum fez. Eu respeito Moisés, mas Moisés e sua lei nunca foram capazes de me devolver a visão. Quem mudou a minha vida foi ele. Se vocês não gostam dele, tudo bem. Se vocês querem colocar rótulos sobre ele, chamá-lo de retrógrado, de ultrapassado, de homofóbico, de transfóbico, do que você quiser chamar, de careta, é isso. Vocês podem fazer o que quiser. Vocês não são obrigados a aceitá-lo. Só não vão conseguir impedir que ele faça na minha vida o que eu sei que ele pode fazer. Essa história termina com um homem que não tinha o agrado dos religiosos, é verdade. Jerusalém talvez não fosse mais um lugar tão tranquilo para ele, porque ele era um bom pregador? Não sei. Será que ele, como Pedro, pregou para multidões, como Paulo? Será que ele teve as oportunidades que teve Filipe? Eu não sei. Eu só sei que quando esse cara passava, alguém dizia, ele já foi cego. Ele já foi desobediente. Ele já foi desonesto. Ele já foi um viciado. Ele já foi um adúltero.
ele já foi um mau exemplo, ele já foi muita coisa. Mas, hoje, ele não é mais. E quando alguém não é mais o que já foi, essa pessoa se torna um perigo. Um perigo ambulante, na rua, na família, nas reuniões onde chega, seja as opiniões em torno dele favoráveis ou desfavoráveis. Ele nunca sabe o que vai encontrar naquele ambiente. Se ele vai numa festa de família, onde todos estão sóbrios, as pessoas conseguem engolir sua mudança. Se ele está na festa de família, depois de algumas doses ou de algum teor alcoólico no sangue, talvez ele não consiga mais ficar, porque alguém vai começar a questionar a sua mudança. É assim que funciona. Esse para nós é um ano de transformação, é um ano de mudanças, é um ano de confusão, é verdade, porque nós vamos mudar e nós vamos ver Deus se manifestando na nossa vida. Muitos de nós vão olhar para nós e vão dizer: cara, você não era assim, esse não é mais você. E você diz: você tem razão. O que saiu da boca dele para a minha vida não foi a saliva, foi a palavra. E a palavra que saiu da boca dele a meu respeito mudou a minha vida. Eu não era cego fisicamente, mas a palavra e as promessas dele abriu a minha visão. Que as pessoas olhem para nós e tenham dificuldade de nos reconhecer, de olhar para nós e dizer: você se parece com alguém que eu conheci, era igualzinho a você, mas eu tenho certeza que a pessoa que eu conheci jamais faria o que você faz hoje. Isso significa que você morreu e nasceu. Eu preciso de 2 textos aqui. O primeiro é Gênesis 37, 7. Gênesis 37, 7. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Preste atenção. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Verso 2, o texto 2, Gênesis 42, verso 6. Gênesis 42, 6. José era o governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, com o rosto em terra. José era governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, com o rosto em terra. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Eu quero mostrar a trajetória de um indivíduo que conseguiu alcançar aquilo que Deus tinha para ele. Não é porque Deus tem algo para você que isso necessariamente irá se cumprir. As promessas de Deus sempre serão vinculadas, ou na grande maioria das vezes, a via de regra, a postura daquele cujo qual recebeu a promessa. Para mim, os planos de Deus nunca foram
de que Sansão vivesse a humilhação, a cegueira, um trabalho forçado, morresse debaixo de escombros. Eu não acredito que esse era o projeto de Deus. Essa foi a correção da rota daquilo que Sansão fez de errado. Para mim, Deus que trabalha de uma forma extremamente organizada e pontual, a Bíblia chega a dizer, na carta do apóstolo Pedro, que o sangue de Jesus já era conhecido antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Deus dizer, haja luz, ele já tinha dito, haja cruz. Ou seja, tudo sempre esteve sob controle. Para mim, o povo deveria sair do Egito pelas mãos de Moisés, mas não com pragas, não. Para mim, com a autoridade de alguém que Deus constituiu como faraó do egípcio. Ah, pastor, mas os egípcios jamais aceitariam um faraó egípcio. Talvez por isso que quando José se torna governador, me parece que não foi na gestão legítima dos egípcios, mas sim nos ixos, que haviam invadido e vencido o Egito e levado para lá, há anos atrás, a cavalaria, porque anteriormente o Egito nem cavalo usava. É importante nós entendermos que Deus tem tudo muito justinho, muito bem feito. As pragas só vieram porque Moisés se atrapalhou. O Sansão só foi humilhado porque se atrapalhou. Porque Deus tem todas as coisas para fazer certinha. Quando nós nos atrapalhamos, as coisas ficam complicadas. Quando nós vemos a história de José, ele é um dos que menos se atrapalha. A história de José é uma das histórias mais justinhas. Dificilmente você vai ver esse cara, ou a Bíblia dizendo que ele tirava seu momento tão grande de oração, como Moisés, como Abraão, e como tantos outros. Dificilmente você vai ver esse camarada envolvido em questões conjugais, com brigas e dilemas com sua esposa. Dificilmente você vai ver os filhos de José dando problemas para ele, como deu os de Samuel, como deu os de Davi, como os deu o de Jacó, fora o José, como os deu o de Isaac, como deu os de Abraão. Quando você olha a história do José, nem parece que esse cara é crente nos padrões espirituais que nós estabelecemos ou pré-estabelecemos. O que esse camarada tem? Não estou negligenciando, é lógico que ele orava, é lógico que ele cumpria todos os protocolos, mas quando você vê a vida do camarada, sabe, para mim José é como um skatista, sabe, aquele indivíduo que só anda para frente, tem equilíbrio, sabe cair, gosta de obstáculo, e aquele camarada que vai sempre numa linha, às vezes talvez nunca tão rápido quanto gostaria, mas pensa num indivíduo cujo qual dá prazer de você ver a história dele. Ele recebe uma promessa que provavelmente se cumpre, talvez mais de 20 anos depois, se somarmos os 7 anos de fartura, um período ainda de escassez, o tempo que ele passou na prisão, o tempo que ele passou na casa de Potifar, o tempo que ele passou em posse dos midianitas ou ismaelitas, e o tempo que levou entre seu sonho até ele ser vendido por seus irmãos. Quando somamos tudo isso, nós vamos ver que o que foi prometido no capítulo 37, verso 7, se cumpriu no 42, verso 6, e praticamente numa linha reta,
basicamente num ambiente extraordinário. E por quê? É isso que eu quero mostrar a vocês, rapidamente. Porque se eu pedir aqui para levantar a mão, quem tem promessa, provavelmente todo mundo levanta. Se eu perguntasse a você, se você conhece alguém que morreu sem as promessas se cumprir, provavelmente você também levantaria a mão. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É importante, porque senão eu já vi gente se questionando sobre as promessas. Primeiro, quando alguém fala algo para você, pode ser Deus, pode ser o mal, ou pode ser a própria pessoa. Então é um grande desafio entendermos isso. Então nós precisamos melhorar, ok? O nosso conhecimento a respeito daquilo que nós estamos enfrentando. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo exemplo, outro homem de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1 e 2. Põe para mim, por favor. Primeiro livro dos Reis. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha. Verso 2: depois veio a ele a palavra dizendo, preste atenção, esse é um segundo cara, homem de Deus, inquestionável. Você quer... Alguns ortodoxos conservadores em Israel, nas suas refeições, deixam uma cadeira na mesa, vazia, para Elias. Para você ver o que em alguns ambientes de Israel, o quão grande esse camarada é. Mas esse camarada tão grande, que viveu coisas tão extraordinárias, ele pediu para morrer. Ele desistiu. Ele só... não desistiu de fato, porque Deus o motivou. Porque se dependesse dele, ele teria desistido. E o quê? Um homem como Elias, primeira coisa, o que Elias tinha? Princípios. Elias era um cara de princípios. Elias era um cara que não negociava, que não abria concessão, que não era politicamente correto. Elias era um cara de sim, sim, não, não. A postura dele como crente era algo extraordinário. Quer mais? Vou te dar mais um adjetivo. Ele era corajoso. A mulher do rei era uma das mulheres mais perigosas da época, conhecida como matadora de profeta, o cargo cujo qual Elias é pertencente. Acabe era um dos melhores reis no que diz respeito à estrutura, à construção, à expansão. Ele era bom e ainda tinha o apoio do pai de Jezabel, Etbaal. Era um cara bom de alianças, de conexão, é verdade, no que diz respeito à estrutura humana. Então Elias não quebrava princípios. Elias era alguém corajoso. Está ali, a palavra do Senhor veio a Elias. Ele era alguém que tinha intimidade com Deus. Então o camarada, Robson, tem princípio. O cara, Alex, tem coragem. O cara tem intimidade com... e entra numa caverna dizendo que quer morrer. Sabe o que é isso? Pecado. É, porque é só alguém falhar que a gente enfia logo um pecado na pessoa. Tem gente que não pode ver o outro sob pressão. Ah, você está sofrendo isso? Muito bem. O que você anda fazendo de errado? Quem é que não faz nada de errado? Levanta a mão, por gentileza. Ah, então um garotinho ali que levantou a mão, né? E não sabe o que está fazendo. Tá certo? Então preste atenção, se alguém for nos acusar de algo de errado, eu detesto essas profecias universais. Aqui tem alguém que Deus está me revelando que está doente. Ó, Deus está me revelando aqui que tem alguém que está devendo. Nossa,
que alguém está com problema no casamento, com problema com o filho, que alguém... fala sério, certo? Então preste atenção, o cara é um cara de princípio, é um cara de coragem, é um cara de intimidade com Deus, sim ou não? Só tem um problema ali, sabe o que é? Trabalha demais, está cansado. Cansaço. Eu aprendi uma coisa. Aqueles que são bons naquilo que fazem, eles podem ter mais problema de cansaço do que quem é ruim. Porque quando você é bom naquilo que faz, sempre vão estar te mandando para fazer. E parece que quanto mais você faz, mais coisa alguém bota nas suas costas. É ou não é? Se na sua casa você é o que trabalha, pode olhar, o irmão dorme até tarde. E sua mãe pede tudo para tu. E se aparecer um vizinho, ainda pede para quem? Para tu. E se Deus quiser alguma coisa, ainda fala para quem? Para tu. Você vê, Saul trabalha para o pai dele, trabalha, o Davi trabalha para o pai, trabalha para o rei. O rei ainda arruma outra tarefa. Ele tinha 2 trabalhos, músico e limpava as arminhas, apacentava as ovelhas. Tinha 7 não, que 3 estavam na batalha. Ele tinha 4 irmãos à toa em casa. E quando ele chegou em casa para levar um lanche, o pai mandou quem? Isso aí. Então deixa eu falar uma coisa para você. Isso eu falo para mim, minha mulher sabe. Nós temos vivido isso, cansaço. Tem dia que você olha e pergunta, por que amanheceu? Por que eu não morri na noite? Jesus podia ter voltado. Uma pressão desgraçada, você tem isso ou será que é só eu? Não tem um troço assim? Você olha assim, rapaz, acordava de manhã, um salto só, pum! Hoje levanta, vê que hora? Bota para despertar, para ganhar mais tempo. Cansaço, está assim, gente, cansaço. Sim ou não? Está cansado demais, Elias estava cansado. Profetizou para Acabe que não ia chover, Deus falou, foge. Fugiu para o ribeiro de Querite, a água acabou, Deus falou, foge. O filho da mulher da casa que ele estava hospedado morreu, ela falou, a culpa é sua. Deus falou, agora volta para encontrar com Acabe. Ele volta para encontrar com Acabe, sabe o que Acabe diz? Olha aí o perturbador de Israel. Elias estava tão nervoso, falou, perturbador, teu pai, a tua mãe, miserável. Está escrito, a tradução é outra, são seus pais, mas é a mesma coisa. Estava nervoso. O cara veio encontrar com ele lá, um centurião. Ele estava tão chateado que ele falou, Senhor, fogo! Matou os caras tudo queimado, parecia o Mushu do Mulan. Invocado, o que é aquilo? Aquilo era perturbação. Ele tinha um assessor que trabalhava com ele, que ele falou, rapaz, some! O menino foi embora. Por isso que o tal do Geazi entrou. Ninguém aguentava, estava estressado. Chegou lá, falou, aqui, preste atenção, o cara está com Deus. Tem 400 profetas de Baal e 450 de Azera. Tem 850 almas. O que é para ele fazer? Fazer cair fogo do céu e falar para os caras, vamos aí, gente, aceitar o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que ele faz? Corta o pescoço dos caras. Tá pior que chefe de grupo de extermínio. O cara é crente. Só que ele está tão cansado que Jezabel, aquela mulher que eu falei no começo, ela falou assim, amanhã, essa hora, avisa o Elias que ele vai ser igual um dos profetas do papai que ele matou. Eu mato ele. Elias saiu correndo. Falou, nossa, que mulher perigosíssima. Pô, o cara que mata 450, ou melhor, 850 homens, e sai correndo uma mulher, o que ele tem? Cansaço. Entra dentro de uma caverninha e fica lá. Por que o senhor não me mata? Deus deve ter pensado, Jezabel quer te matar, você quer morrer, volta lá. E eu terceirizo o serviço. Ele queria morrer, sim ou não? Sim ou não? Claro que não! Ele só está Isso, tá assim de gente, trabalha. Dinheiro não tem, trabalha. E dinheiro não tem, trabalha. E dinheiro, cadê o dinheiro? Isso, dinheiro, parece que você trabalha e os outros o dinheiro vai para algum lugar, no submundo do crime. Aí é lógico o estresse.
Cansaço. Nós estamos com o povo cansado, vindo para a igreja quase todo dia. Não dá nem tempo de ser crente. Por isso que eu não gosto, pelo amor de Deus. Vem para a igreja, um culto, 2 só e some. Vai viver a sua vida, vai ser crente lá fora. Aí bota o cara na segunda na igreja, e terça na igreja, e quarta na igreja, tá, esse cara indo para o inferno, com a vida toda na igreja. O cara veio uma vez só e foi para o céu. Nossa, que tranquilidade. Eu detesto esse ativismo. E estou falando de mim mesmo, porque eu viajo para aqui, esse dia falou comigo que estava se considerando viúva de um marido vivo. Falei, sangue de Jesus tem poder. É verdade, eu falo de mim mesmo. Porque graças a Deus, naquilo que Deus me entregou para fazer, eu faço, né? Bem. E aí a demanda é grande. Então, por favor, dá uma freada nesse negócio. Porque o cansaço está matando as pessoas, matando. Você nem precisa de um grande problema. Note que o cara mata aquele montão de homem e está tão cansado que tem medo de uma mulher. É como se você vencesse um gigante hoje e saísse correndo de um anão amanhã. Porque ele está Isso, vamos